Muito boa tarde, jovens, neste primeiro encontro juvenil paulista, aqui em São Paulo, Brasil, em Itapecerica da Serra, no Brasil. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos ao redor do tema o mistério dos ceifeiros do último dia. Na manhã estivemos falando a respeito de o mistério da colheita do último dia, e nessa tarde estaremos identificando um pouco mais amplamente os ceifeiros, ou seja, ceifeiros para o último dia desta grande colheita, para o qual leio São Mateus capítulo 13, versículo 30, onde diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da cega eu direi aos segadores: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, em feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. O nosso amado Senhor Jesus Cristo conhecia a forma e as leis da semeadura e da colheita no meio do povo hebreu, e ele falou do último dia, profetizando com essas parábolas que usou, as quais tirou do campo, das coisas que o povo já conhecia, como a semeadura do trigo no campo, onde também aparece o joio, e ele representou aos filhos do mal, ou seja, os filhos do diabo, os representou no joio, e os filhos de Deus, os filhos do reino, os representou no trigo. Jesus Cristo também, em uma ocasião, disse algo muito importante, que se encontra em São Mateus capítulo 15, versículo 13, onde diz: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E o que acontecerá com essas plantas, as quais representam seres humanos, serão lançados no fogo. Os que estiverem vivos nesse tempo serão lançados no fogo, que virá na grande tribulação, e os que já partiram no passado se encontram na quinta dimensão, e depois, no juízo final, serão condenados e serão lançados no lago de fogo. Ou seja, que o final de toda planta que meu Pai Celestial não semeou, representados no joio, porque Deus não semeia joio. E agora, o final será serem lançados no lago de fogo, mas o final do trigo, que são os filhos de Deus, é serem colhidos e colocados no celeiro de Deus com vida eterna, para viver por toda a eternidade no glorioso reino de Deus, que estará estabelecido nesse planeta Terra.
Jesus Cristo é o dono de toda a semeadura e de todo o terreno também. João Batista, profetizando das coisas que acontecerão para o tempo final, disse: e também para aquele tempo, no capítulo 3, versículo 10 ao 12 de São Mateus, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Estas são as árvores que o nosso Pai Celestial não semeou, que não dá fruto no reino de Deus. João Batista continua dizendo que serão lançados onde? No fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, e em sua mão tem a pá. E limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Agora, quem é o que recolhe o trigo no celeiro? Nosso Senhor. Mas para isso, Ele tem trabalhadores que estarão trabalhando e os ceifeiros, os quais enviará no último dia, e através dos quais estará manifestado para realizar esse trabalho. E recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se acabará, ou que nunca se apagará. Ou seja, fogo que nunca se apagará, enquanto há algo para ser queimado. Ou seja, que não se apagará esse fogo, ou seja, o lago de fogo, até que queime tudo que tem que queimar. E depois desaparecerá o lago de fogo, porque desapareceram todos os que foram lançados ao lago de fogo. E agora vejam como Cristo, tomando essas coisas normais e naturais do povo hebreu, como árvores, como trigo, joio, e também os ceifeiros, como representa a obra que Deus realiza no tempo final. Realizará no tempo final, onde recolherá o trigo em seu celeiro, mas o joio e a palha e toda árvore que meu Pai Celestial não semeou será desarraigado e lançado no fogo. A grande tribulação vem sobre a terra e vai realizar uma limpeza aqui na terra. Vai queimar o joio, conforme a parábola de Cristo, e Cristo falou essa parábola de acordo às profecias do Antigo Testamento, ou seja, que não tem nenhuma contradição no que Cristo está dizendo com o que os profetas do Antigo Testamento disseram. Por exemplo, Malaquias capítulo 4 disse: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que Cristo disse que acontecerá com os maus, com o joio, com os filhos do mal.
mas para o trigo, que são os filhos de Deus, os filhos do reino, que são os que temem o nome do Senhor, diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, isso é, nascerá a segunda vinda de Cristo, e trará salvação em suas asas. O sol literal não tem asas literais, e Cristo, sendo o sol de justiça, tampouco tem asas literais, mas tem as duas asas ministeriais de Moisés e de Elias para se manifestar voando nesse tempo final e para levar aos seus filhos nesse tempo final, ou seja, que Jesus Cristo virá, a águia maior, voando com essas duas poderosas asas dos ministérios de Moisés e de Elias. A Escritura não diz que o Filho do Homem virá com os seus anjos? E Jesus Cristo sendo a águia maior, porque um profeta é representado em uma águia, e sendo um profeta maior é representado em uma águia maior, e as suas asas são os ministérios de Moisés e de Elias. Essa é a forma que vem, que Jesus Cristo vem em sua vinda, nesse último dia com as suas duas asas, como o sol de justiça, trazendo salvação em suas asas, ou como a águia maior, trazendo salvação em suas asas. Se vocês leem na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, vocês encontrarão que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que uma águia nos levará no rapto. Essa é a águia maior. Jesus Cristo com as suas asas, seus ministérios de Moisés e de Elias. Jesus Cristo vindo em Espírito Santo e manifestando-se no último dia em carne humana e manifestando seus ministérios. Mas o cumprimento dessas coisas é estar vendo a águia que nos levará ao rapto. É Jesus Cristo com os seus ministérios de Moisés e de Elias manifestados, e o ministério de Cristo também manifestado no último dia. E tudo isso Jesus Cristo manifesta em carne humana no último dia. E é assim como estaremos vendo a águia que nos levará no rapto no último dia. Agora, temos visto também o sol nascendo e temos visto as suas asas, as asas do sol, as asas do sol de justiça. E o sol de justiça é Cristo em sua segunda vinda, e Cristo em sua segunda vinda vem com suas asas, que são os ministérios de Moisés e de Elias, e está vendo no último dia a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus Cristo por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Isso é estar vendo ao sol de justiça resplandecendo e trazendo salvação para os escolhidos de Deus, para nos levar no arrebatamento à ceia das bodas do Cordeiro. Primeiramente nos coloca em uma era mais alta, a era de pedra angular. Isso é um rapto espiritual, para depois se materializar no rapto literal, que será ser tirados dessa terra em corpos imortais e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora podemos ver que antes de se materializar, o arrebatamento literal dos escolhidos de Deus e ser colocado na ceia das bodas do Cordeiro, espiritualmente isso acontece quando somos chamados e somos subidos à era de pedra angular. E os que subiram à era de pedra angular e os que faltam
por subir, os quais subirão, porque têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, nesse último dia, ao serem chamados, respondem ao chamado de Deus e são juntados com todos os demais escolhidos na era de pedra angular. E assim, são preparados para ser raptados literalmente à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que primeiro ocorre no espiritual um rapto, para depois acontecer um rapto literal e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. É como quando Abraão recebeu a promessa de um filho que teria por meio de Sara. Abraão creu em sua alma, e ao crer, já o tinha, e não se via, mas o tinha lá dentro. Que já o tinha lá dentro, esse filho prometido? Claro que sim. Porque o que tem a palavra criadora de Deus falada para a pessoa e crida na alma, já tem lá dentro o que Deus prometeu. A única coisa que falta é que se materialize, e isso é o mais simples. O mais difícil já o tem. O mais difícil tem dentro. Agora vejam, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, a Escritura diz que Levi estava também dizimando. E onde estava? Pois Abraão já tinha todos os seus filhos e seus netos e seus bisnetos, porque já tinha crido ali na sua alma o que Deus tinha prometido. E estava em seus lombos a parte que se materializaria, mas a palavra que faria com que isso se cumprisse, ele tinha em sua alma. É assim com toda a promessa de Deus. É ter a palavra prometida na alma, tê-la aí crida com todo o nosso coração, e depois tem que se materializar. A pessoa está vendo o que não se vê, está vendo ali na alma, está vendo com os olhos da fé, com os olhos da fé, ali, os olhos da alma, e está vendo também com os olhos do Espírito, que é a imaginação. Você não pode ver lá no seu espírito muitas coisas, claro que sim. Vejam, vamos pensar que vamos viajando em um avião de São Paulo ao Rio de Janeiro. Pensamos isso? Viram que nós nos vimos viajando, porque com a imaginação a pessoa vê no espírito, e podemos ver, e podemos ouvir, e todas estas coisas as temos lá no espírito. São os sentidos do espírito que contêm o equivalente aos sentidos do corpo. E agora, vejam, já Abraão primeiro viu com os olhos da fé, lá na alma, e depois viu com os olhos do Espírito, e já ao ver, ele já via a Sara grávida, e depois via como o tempo passava, e via o mês número 9, e via ela dando à luz, e via o menino nascendo, e Abraão se via dizendo: meu filho Isaque, bem-vindo. Vê, tudo isso primeiro ele viu na alma, com os olhos da fé, depois no espírito, com os olhos do espírito, com a imaginação. E Abraão não razou em forma negativa. Ou seja, Abraão não disse: minha esposa
já é velha em idade, por não, vamos dizer, velhinha. Desde que tinha menos de 89 anos, já tinha essa promessa, mas Sara já tinha uns, vamos ver, uns 65 anos, quando Deus deu a promessa a Abraão. Abraão tinha uns 75 anos. E uma mulher já com 65 anos está pensando em dar à luz, isso é algo difícil. E ficar grávida, mais difícil ainda. Mas Deus tinha dito que Abraão teria um filho por meio de Sara. E Abraão já tinha 75 anos e Sara 65, e Abraão creu em Deus. Deus lhe mostrou as estrelas dos céus e lhe disse: olha para cima. Seguramente era uma noite estrelada. E olha as estrelas e conte-as, se as puder contar. Somente contando as da Via Láctea, já vai por 100 ou por 500, já esquece quantas leva. E ainda não vai nem pela quarta parte das que tem ali. Agora Deus disse: assim vai ser a tua descendência, a tua semente. E ainda não tinha filhos por meio de Sara. Agora a pergunta é: tem alguma coisa impossível para Deus? Não há. Portanto, o que Deus disse, assim Deus fará. Agora vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu a promessa de uma ressurreição para os que partiram e uma transformação para os que vivemos. E essa promessa a tem desde há 2000 anos atrás. E também a tem a igreja do Senhor Jesus Cristo desde antes de nascer no dia de Pentecostes. A tem desde o Antigo Testamento. E até desde antes do Antigo Testamento também a tem. E até antes da criação também a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa promessa. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, e cada um de nós estávamos aí na mente de Deus. Assim é que quando Deus fez o seu programa, aí Ele colocou essas promessas. E desde o momento em que Deus colocou essas promessas em sua mente, desde esse tempo, todos nós temos a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Agora passaram milhares de anos. Mas isso impede para que se cumpra essa promessa? É que Deus tem um tempo em específico para cumprir cada promessa. E até que chegue esse tempo, a pessoa não pode ver o cumprimento dessa promessa, exceto em sua alma, com os olhos da fé, e em seu espírito, com os olhos do Espírito, que são a imaginação. Mas a materialização desta promessa, para ser vista com nossos olhos naturais, tem que esperar o momento exato para ver cumprida essa promessa. Agora é muito importante, antes de ver uma promessa cumprida, vê-la na alma, com os olhos da fé, e vê-la em espírito, com os olhos da imaginação, ou seja, que venha da alma para fora, tudo isso. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo
está como Sara. Durante as eras da igreja gentia, até a 7ª era da igreja gentia, com uma promessa. Mas cada dia ia se envelhecendo mais ou mais avançada em idade, Sara, e também a igreja. E podiam dizer às pessoas: é impossível que isso que Abraão disse vá se cumprir, pois cada dia Sara está mais avançada em idade e Abraão também. E as pessoas poderão dizer que à medida que foi passando o tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo ficou mais avançada em idade e que é impossível que por meio dela venha o Filho prometido, o Filho de Abraão prometido, para vir no último dia, no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Mas vocês sabem de uma coisa? Que assim como Abraão recebeu uma transformação, uma mudança, um rejuvenescimento, e Sara também, um rejuvenescimento e uma mudança de nome, encontramos que a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu uma mudança, foi mudada das 7 eras ou etapas da igreja gentia à era de pedra angular. E agora é uma igreja nova, jovenzinha, a mesma igreja mudada ou transformada das eras à era de pedra angular e do lugar santo ao lugar santíssimo. E por meio dessa igreja e no meio da igreja de Jesus Cristo é que a vinda do Filho do Homem com os seus anjos tem que ser vista neste último dia, porque ela é a que tem a promessa do Filho prometido. Não podemos esperar o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos por meio de uma religião pagã. É por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vimos como Sara, de momento não creu, e menos para o tempo em que Elohim apareceu com os seus arcanjos e comeu com Abraão e falou do Filho prometido. E o Filho prometido viria no próximo ano, por esse mesmo tempo. Ou seja, que para o próximo ano, o Filho prometido já estaria na terra. Agora podemos ver que para o tempo final, em um novo ano, em um novo dia dispensacional e em um novo dia de era, a era de pedra angular, em um novo ano, o povo hebreu, a cada 7 anos, tinha um ano sétimo, que era festivo, era de descanso para toda a terra. Não podia se trabalhar o que nascesse na terra, o podiam tomar e podiam comer, mas não podiam realizar uma colheita nesse tempo, e também não podiam semear neste ano. Portanto, a terra tinha repouso. Assim acontecia em um lapso de tempo de 49 anos. Em 49 anos, tinha 7 anos sabáticos, ou de descanso para a terra. E depois do último ano, que era o ano 49, que também era de descanso para a terra, chegava o ano 50, que era o ano do jubileu, o ano da liberação, o ano da redenção para a terra. E para os que estavam escravos,
os quais ficariam livres e retornariam à sua herança, e assim eram restaurados à posição em que Deus os havia colocado. Eram restaurados à sua herança, e a sua herança era restaurada a eles. E para o ano do jubileu, que é a era de pedra angular, a que corresponde ao 8, ou seja, ao ano festivo número 8, que também é o ano 50, o qual é o ano do jubileu. No ano do jubileu atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era de pedra angular, vem a libertação de todos os escolhidos de Deus. Seremos libertos, seremos transformados, e isso é uma libertação. Estamos falando humanamente em corpos mortais, e estamos como os demais seres humanos, e estamos na condição de escravos, humanamente falando, porque o mundo está como escravos nesse planeta Terra, como estava o povo hebreu ali no Egito. Mas para o último dia haverá uma liberação, como houve no tempo de Moisés. E é por isso que para o último dia retorna novamente Moisés. Regressa o ministério de Moisés por segunda vez, para estar na liberação, no êxodo, de todos os filhos e filhas de Deus. E seremos restaurados à vida eterna, a tudo que Adão e Eva perdeu ali na queda. Agora, podemos ver que para esse tempo final, os escolhidos de Deus são juntados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, por meio do ministério dos anjos do Filho do Homem, enviados pelo Filho do Homem no último dia. Vimos o mistério dos ceifeiros do último dia. São três: o Filho do Homem, que é o ministério de Jesus Cristo, manifestado no último dia, com os ministérios dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias. É por isso que na parábola do trigo e do joio, Jesus Cristo mostra seus anjos enviados como os ceifeiros para realizar a colheita. E em Apocalipse, capítulo 14, encontramos que é um que realiza a colheita. Vejam, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 em diante diz: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua hoz, lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Agora aqui podemos ver que quem ceifa, ou seja, quem colhe, é o Filho do Homem, é o que está sentado nessa nuvem. É o Filho do Homem que aparece em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante. E em São Mateus, no versículo 31, diz que envia os seus anjos com grande voz de trombeta para juntar, para recolher aos seus escolhidos, e assim é como se realiza o recolhimento ou colheita dos escolhidos no último dia, e são colhidos da dispensação da graça e colocados na dispensação do reino. São levados
mais acima, a era de pedra angular, onde estarão ouvindo a voz de Jesus Cristo, como uma grande voz de trombeta, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Essas coisas são conhecidas somente na era de pedra angular e dispensação do reino. É aí onde Jesus Cristo estaria manifestado com os seus anjos no último dia. Estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, e através do seu anjo mensageiro estaria nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, conforme Apocalipse 22, versículo 6, e Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve deve acontecer. Agora podemos ver por meio de quem são reveladas estas coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro, e por isso João quis adorar aos pés do anjo que lhe mostrava essas coisas. Quis fazer em 2 ocasiões e foi proibido. Em Apocalipse capítulo 19, do versículo 9 ao 10, tratou de adorar o anjo, e o anjo lhe disse que não o fizesse, que adorasse a Deus. E em Apocalipse 22, versículo 6 ao 9, também tratou de adorar o anjo, e o anjo disse que não fizesse. Por que tratou de adorar o anjo? Porque viu Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, e ouviu a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e viu o ministério de Jesus Cristo se repetindo no último dia por segunda vez. Pôde ver as coisas que Jesus Cristo faria neste último dia, e viu a Jesus Cristo em Espírito Santo fazendo-as por meio do seu anjo mensageiro. É por isso que o anjo mensageiro de Jesus Cristo, em algumas ocasiões, fala em primeira pessoa e em outras ocasiões fala em segunda pessoa. E também encontramos a Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, falando em algumas ocasiões em primeira pessoa e em outras falando em segunda pessoa. É como no Antigo Testamento que o anjo do Senhor, em algumas ocasiões, podia dizer que Deus disse, e em outras ocasiões podia dizer que Deus estava dizendo, ou os profetas podiam dizer, assim disse o anjo do Senhor, ou em outras ocasiões podiam dizer, assim disse o Senhor. Mas é o mesmo anjo do Senhor falando em algumas ocasiões em primeira pessoa e em outras ocasiões em segunda pessoa. Agora podemos ver também Jesus Cristo falando algumas vezes em primeira pessoa e em outras ocasiões falando em segunda pessoa sobre o seu ministério terreno. Estas coisas aconteceram assim e também assim acontecem em nosso tempo. E nós temos que entender estas coisas para podermos compreender todas estas coisas que devem acontecer nesse tempo final e ver que os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados pelo Espírito Santo, ou seja, por Jesus Cristo em Espírito Santo, que é o anjo do pacto. Estarão manifestados esses ministérios por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Estará o ministério de Moisés, por segunda vez, no anjo de Jesus Cristo, estará o ministério de Elias pela quinta vez, no anjo de Jesus Cristo, e o ministério de Jesus, por segunda vez, estará no anjo de Jesus Cristo, mas o anjo de Jesus Cristo nem é Jesus Cristo,
nem é Moisés, nem é Elias. É apenas um instrumento de Jesus Cristo para Jesus Cristo manifestar esses ministérios através do seu anjo mensageiro. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. E para o último dia, terá o servo fiel e prudente, o profeta da dispensação do reino, através do qual nos dará a conhecer todas estas coisas e fará todas estas coisas que ele prometeu para esse tempo final, e estará realizando a grande colheita do último dia. E estarão sendo vistos os ceifeiros do último dia, que são os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E agora vejam como tudo concorda. Na parábola do trigo e do joio, vimos que os ceifeiros são os anjos do Filho do Homem. E em Apocalipse capítulo 14, vimos que é o Filho do Homem quem colhe. E como se pode entender isso? Em um lugar nos mostra os ceifeiros, os anjos do Filho do Homem, para realizar a colheita. E em Apocalipse capítulo 14 nos mostra um só anjo para realizar a colheita. Nos mostra o Filho do Homem em uma nuvem. É que são os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez, os que realizam a grande colheita. E esses ministérios os estará usando o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim, colherá os escolhidos dentre os gentios e colherá os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo. Vejam, em Apocalipse 7, para o recolhimento dos escolhidos do povo hebreu, aparece um só anjo, o anjo que sobe do nascente do sol e que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. O anjo do pacto, o Espírito Santo, vem velado e revelado no anjo que chama e junta os escolhidos do povo hebreu, o qual, antes de estar no meio do povo hebreu, realizando essa obra, estará no meio da igreja de Jesus Cristo, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Agora, podemos ver que o anjo com o selo do Deus vivo estará Jesus Cristo em Espírito Santo velado, e Jesus Cristo, o Espírito Santo, é quem tem todos os ministérios, portanto pode operar o que ele quiser. E para o último dia, tem os 3 grandes ministérios, os maiores ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. O ministério de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez. Esses 3 grandes ministérios estarão se repetindo no último dia. Quem estará operando? Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. É por isso que podemos ver em Apocalipse 7 que é só um anjo que chama e junta 144 mil hebreus. E depois, em Apocalipse 11, aparecem 2 anjos. Aparecem as 2 oliveiras. É que aí estão os 2 ministérios, o de Moisés e Elias, sendo manifestados. Mais um instrumento. Onde serão manifestados? Será um profeta. O profeta da dispensação do reino, e será a primeira ocasião em que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um profeta dispensacional no qual se operem os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez.
será o tempo mais glorioso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E será o despertamento maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o dia de Pentecostes até este tempo final. Por isso, sob esse despertamento, o avivamento, ou avivamento da era de pedra angular e dispensação do reino, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. Em nenhum outro despertamento da igreja aconteceu a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Porque isso corresponde ao ministério de Jesus Cristo para o último dia, através do seu anjo mensageiro, onde estará operando os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos seus anjos, para a colheita dos filhos e filhas de Deus, ou seja, do trigo de Deus. Vimos quem são os ceifeiros. Também um instrumento de ceifar, ou seja, de colher, é a mensagem do Evangelho do Reino, representada na grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou a foice aguda que o anjo que desce do céu tem, com uma coroa de ouro. O anjo que vem em uma nuvem e lança sua foice afiada na terra para colher a seara da terra. Agora podemos ver o mistério dos ceifeiros do último dia. O último dia, todos já sabemos que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nos diz São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e o livro dos Salmos, no Salmo 90 e versículo 4 também. Esse salmo é do profeta Moisés. Agora podemos ver as grandes bênçãos prometidas para o último dia. Até a ressurreição dos mortos em Cristo está prometida para o último dia. Jesus Cristo prometeu em São João capítulo 6, versículo 39 ao 54, em São João capítulo 11, versículo 21 ao 27, em São João capítulo 5, versículo 21 ao 29, temos também a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. Até no Antigo Testamento nos fala da ressurreição dos escolhidos de Deus. Agora vimos o mistério dos ceifeiros do último dia. E a pergunta é: e onde eles estarão? Em que era? Na era de pedra angular. E em que dispensação estarão? Na dispensação do reino. E qual é a mensagem? A trombeta final, ou grande voz de trombeta com a qual chama e junta os escolhidos, é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo. E qual é o território onde estarão os ceifeiros do último dia? Os que realizarão a colheita no último dia? Onde estarão? Esses ministérios manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, estará ou estarão na América Latina e no Caribe, no continente americano, na parte latino-americana e caribenha. E onde estão os que serão colhidos no último dia? Aqui estamos. Aqui estamos presentes no último dia, ouvindo a mensagem da grande voz de trombeta com a qual fomos chamados e fomos recolhidos na era de pedra angular, para em breve sermos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu.
Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, testificando dos ceifeiros do último dia. E com os ceifadores do último dia, Deus envia mais trabalhadores para o trabalho da obra de Jesus Cristo nesse último dia. E onde estão essas pessoas que estarão trabalhando com Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, operando esses ministérios? Aqui estamos todos, os que estaremos trabalhando com Ele neste último dia, e que envie mais obreiros à sua seara, porque a seara é muita, tem muitos latino-americanos e caribenhos. A seara é muita, muitos latino-americanos e caribenhos. E nós desejamos que todos os latino-americanos e caribenhos entrem ao glorioso reino milenial de Cristo. E sabem de uma coisa? Esse é um mistério que já está aberto para nós. Muitas pessoas se perguntaram das pessoas que estarão vivendo nesse planeta Terra. Quais nações, que pessoas entrarão ao glorioso reino milenial de Cristo? Já que nos fala que a grande tribulação vai destruir muitas nações, mas o reino milenial vai estar cheio de latino-americanos e caribenhos. O continente latino-americano e caribenho, com os seus habitantes, é o continente do futuro. E já tem em sua alma e em seu espírito o que vai ter materializado no glorioso reino milenial de Cristo. Primeiro tem que crer aí em sua alma e vê-lo também em seu espírito, para depois que se materialize no glorioso reino milenial de Cristo, e o glorioso reino milenial de Cristo esteja cheio de latino-americanos e caribenhos. Assim que não se surpreenda que dos idiomas principais ali no reino milenial, o espanhol, junto com o hebraico, sejam os idiomas principais. Agora, podemos ver o mistério latino-americano e caribenho no programa divino. Esse mistério não tinha sido conhecido pelas pessoas das eras passadas, senão teria se mudado para a América Latina e o Caribe, os mensageiros com as suas eras, e teriam dito: o lugar que queremos é a América Latina e o Caribe. Queremos que Deus coloque ali ao nosso grupo. Mas vejam, eles viveram no território que lhes correspondeu viver, e agora nós correspondeu o território latino-americano e caribenho. Alguns se perguntam: e por que a América Latina tem tantos problemas se é o continente do futuro? Porque a América Latina e o Caribe, com os seus habitantes, tem muitos problemas, não no reino de Deus, mas no reino dos gentios, porque o reino dos gentios é o que tem muitos problemas, porque está nos pés de ferro e de barro cozido, e porquanto a América Latina e o Caribe está no reino dos gentios, é parte do reino dos gentios, por isso tem muitos problemas, mas vai ter uma mudança favorável, vai ser mudado do reino dos gentios ao reino de Deus, e aí todos os problemas serão resolvidos. Vimos até os problemas latino-americanos e caribenhos e o porquê. A América Latina e o Caribe têm esses problemas como os têm as demais nações. O que acontece
é que algumas vezes alguns pensam que os maiores problemas os têm os latino-americanos e caribenhos, mas tem continentes que têm mais problemas que nós. Vejam, a América Latina e o Caribe têm comida abundante e tem oxigênio em abundância e um pouco de fumaça nas grandes cidades. Mas tem muitos territórios com muito oxigênio e muito limpos. E quais são os pulmões do planeta Terra? Onde estão? Se Jean souber, que diga a vocês, onde estão os pulmões do mundo inteiro? Jean diz, na Amazônia. E a que país pertence à Amazônia? Brasil. Pois vejam, vocês têm os pulmões do mundo todo. E onde há água em abundância? Na América Latina e no Caribe. E onde tem alimento em abundância? Na América Latina e no Caribe. E onde tem madeira em abundância? Na América Latina e no Caribe. E onde está a bênção de Deus? Na América Latina e no Caribe. E onde está a era mais importante de todas as eras? A era de pedra angular, na América Latina e no Caribe. E onde está a grande voz de trombeta, ou trombeta final? Na América Latina e no Caribe. A mensagem do Evangelho do Reino. E onde está o ministério dos ceifeiros do último dia? Na América Latina e no Caribe. E onde Deus nos revelaria todas estas coisas que em breve devem acontecer? Na América Latina e no Caribe. Na era de pedra angular, que se cumpre na América Latina e no Caribe. Assim é que a América Latina e o Caribe têm em sua alma e em seu espírito tudo o que precisa para se materializar e fazer da América Latina e do Caribe o continente de mais prosperidade em todo o planeta Terra. E está sob o governo do Senhor Jesus Cristo. Entrar no governo, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, reino que se controlará desde Jerusalém, ou seja, que haverá entre os latino-americanos e os hebreus uma estreita união. A mensagem que eles estão esperando lhes chegará de onde? Da América Latina e do Caribe. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça, que veio aos gentios, veio de onde? Do povo hebreu. E agora, a mensagem do Evangelho do Reino irá ao povo hebreu, dentre os gentios. Mas de que parte dentre os gentios? Da parte latino-americana e caribenha, onde se cumpre a era de pedra angular, a única era vigente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque as outras 7 eras já terminaram. Agora podemos ver todo o programa divino correspondente ao nosso tempo e o porquê Deus nos colocou na América Latina e no Caribe. E eu agradeço a Cristo por ter encontrado todos vocês na América Latina e no Caribe. Encontrar vocês, para mim, foi motivo de tranquilidade, de regozijo e de agradecimento a Cristo, porque eu terei que estar aqui
até que todos sejamos transformados e vamos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Terei que estar neste corpo até que o último dos escolhidos seja chamado e juntado. E eu estou desejoso de já ter um novo corpo. Assim é que se alguém deseja que a mensagem chegue até o último da América Latina e do Caribe, sou eu. Porque de que o último seja recolhido, depende a minha transformação também, e a de cada um de vocês também. Assim que unidos, realizamos a obra de Cristo deste último dia, para que apareça até o último dos escolhidos. E vejam, a cada ano aparecem mais. É que a América Latina e o Caribe está cheia de filhos e filhas de Deus. E não sabíamos, mas sim, já sabemos. Porque este é o continente da bênção de Deus, o continente onde os escolhidos seriam chamados e juntados, onde se realizaria a colheita dos escolhidos que estariam vivos e seriam colocados na era de pedra angular e seriam preparados para serem transformados e depois levados à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos o porquê estamos na América Latina e no Caribe. Alguns também se foram a outros continentes, mas a mensagem chegou até onde eles estão. E desejamos também que Deus os abençoe e que lhes permita estarem prontos para a transformação dos seus corpos também. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o mistério dos ceifeiros do último dia. Dos ceifeiros do último dia. Dos ceifeiros do fim do século. Qual é o sinal do fim do século? O sinal do fim do século é a presença dos ceifeiros. Cristo disse que no fim do século, e Ele enviaria os seus anjos, a presença dos ministérios que realizam a colheita, a presença dos ceifeiros é o sinal de que estamos no fim do século, fim do tempo e fim do mundo, para o cumprimento de todas as coisas correspondentes ao fim do século. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e breve, entre até o último dos escolhidos e sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo e lhes verei novamente às 8, de 8 às 8h30, na atividade da noite. Já começará às 8 e às 8h30. Já estarei com vocês e estaremos falando sobre o tema a obra-prima de Deus. E vamos ver a obra-prima e como é coroada a obra-prima neste último dia. Bom, que Deus lhes abençoe e guarde a todos. E conosco novamente, Miguel Bermude Marim, para continuar.